Olá, boa tarde para você que a partir de agora acompanha ao vivo a programação da TV Câmara Guarulhos, que você já sabe, canal 7 digital da NET, 98 analógico ou pelo site camaraguarulhos.sp.gov.br. A sessão vai ser iniciada daqui a alguns instantes, você sabe, ela começa sempre pelo pequeno expediente, os vereadores se inscrevem e podem falar por até 5 minutos, até 6 vereadores usam o horário, do pequeno expediente. Nós passamos depois à tribuna livre, que nós temos um inscrito, é a Naide Miranda Santos, inscrita, uma pessoa inscrita para fazer uso da tribuna livre, vai falar por 10 minutos sobre o assunto que julga importante também. No grande expediente nós temos hoje 163 itens, do item 1 ao item 142 são requerimentos de informação sobre os mais diversos assuntos, como, por exemplo, serviço tapa-buraco, revitalização de quadra no Jardim City e sobre pavimentação asfáltica no Parque Primavera. São exemplos de requerimentos de informação na pauta do grande expediente. Entre os itens restantes, nós temos, por exemplo, o PL 1254 de 2014, que cria o Bolsa Pedagógica, que é um programa de composição de acervo de livros para educadores como complemento de formação profissional. Quem apresentou esse item na casa foi o vereador Maurício Brinquinho, do PT. E vamos ter também a leitura e deliberação da proposta de emenda do município número 1784 de 2014 sobre a inclusão de vagas do programa Jovem Aprendiz na administração pública. Esse projeto foi apresentado por vários vereadores na casa. Na ordem do dia, nós trazemos hoje como exemplo para você, em segunda discussão e votação, item que dispõe sobre manuseio, esterilização e de produtos e materiais utilizados pelos estabelecimentos de tratamento de beleza, saúde e estética. Esse item foi apresentado na casa pelo vereador Toninho Magalhães Filho, do PTC, que coincidentemente acabou de passar por aqui. Foi ele que apresentou esse item na casa. E em primeira discussão e votação, item que cria o programa de alimentação diferenciada para crianças com diabetes na rede municipal. Esse item apresentado pelo vereador Gilvan Passos, do PSDB. Então, a gente está aqui ao vivo e informa para você que a gente tem programação da TV Câmara Guarulhos até às 18 horas, ao vivo, até o término da sessão. Você que conhece alguém que não tem net, lembra para essa pessoa que ela pode acompanhar a gente pela internet e também pela NET TV. Você que tem NET 7, canal 7 digital, 98 analógico, ou pelo site camaraguarulhos.sp.gov.br. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.
Som. A número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Passamos ao pequeno expediente, onde encontra-se inscrito o vereador João Barbosa. Por favor, vereador. Senhor presidente, em exercício, nosso vereador, nosso decano aqui nesta casa, Geraldo Celestino, um homem combatente, um homem aguerrido, e hoje está dando a honra nesta casa de presidir o nosso trabalho. Senhoras e senhores, público que nos assiste na galeria, vocês que nos assistem pela TV Câmara, antes de nós falarmos da importância da saúde, principalmente da saúde da mulher, porque tem sido um agravante muito grande no nosso país. Elas têm lutado e buscado um espaço muito grande para conquistar em todas as áreas que lhe é direito, que é direito delas, mas nós precisamos trabalhar, senhor presidente, no que diz respeito à mulher em benefício da sua própria saúde. Ah, mas diz que a mulher, ela cuida-se mais do que o homem, sem dúvida. Ela cuida-se muito, tanto é que as estatísticas dizem que a mulher vive mais do que o homem. Mas nós temos visto nos últimos dias um agravante, aonde a mulher ela tem sido vista como a maior consumidora na questão do álcool, né, na bebida alcoólica. Então nós temos visto o número de mulher muito grande, né, no consumo do álcool. E sem falar também do tabagismo, no tabagismo. Então nós precisamos também orientá-las, entendeu? Orientá-las. De que forma? Dizendo que o valor dela é muito grande, ela é muito importante, a mulher recebeu a dádiva, o dom de Deus de gerar a obra mais preciosa que Ele criou. Então a mulher, ela tem essa responsabilidade, e por ela ser a geradora, por ela ter esse papel tão importante que Deus a concedeu, ela tem que ser mais cuidadosa, evitar o máximo de ter contato com essas drogas que prejudiquem muito e ferem muito, entendeu? Essa coisa tão importante na nossa vida, que é a mulher, entendeu? Se não fossem as mulheres, nós aqui não estaríamos, tá? Então esse é o nosso recado que nós queríamos deixar aqui nesta tarde, para que nós possamos trabalhar. E também dizendo que no dia 19 nós estaremos fazendo um evento muito importante. A Igreja Universal do Reino de Deus estará fazendo um evento voltado para as mulheres, entendeu? O Dia da Mulher Universal. Tem o Dia Mundial da Mulher, e nós criamos o Dia da Mulher Universal, no dia 19, no antigo espaço, onde era o Carandiru, e ali nós estaremos no dia 19, 10 horas da manhã, recebendo as mulheres, estaremos dando orientações, falando sobre a violência contra a mulher. Violência contra a mulher, que é uma agravante, que é uma coisa que aumenta assustadoramente todos os dias. E também não poderia deixar aqui de dizer e cumprimentar aqui os nossos jornalistas, né? Todos os jornalistas aqui presentes e os ausentes, entendeu? Cumprimentá-lo pelo seu dia de ontem, dia 7. Ontem foi o dia do jornalista. Parabéns a todos, entendeu? E fica aqui a nossa orientação para que nós possamos cuidar mais das mulheres do nosso país, para que nós não tenhamos um índice de mortalidade tão agressivo como nós temos nesse país. Então tudo é agressivo quando se trata de mulher. As agressões contra a mulher, no que diz respeito aos maus tratos, e agora também com a própria saúde, em respeito às bebidas e o tabagismo. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Gilvan Passos. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, estamos ocupando novamente esta tribuna, senhor presidente,
para relatar algo que aconteceu no sábado, por volta das 20 horas e 30 minutos. Um munícipe, por nome de Ivan, morador do bairro dos Pimentas, ligou para este vereador para dizer que a sua esposa, ela estava desde as 13 horas, no PA ali do Maria Dirce, e até as 8h30 da noite ela ainda não tinha sido atendida. Que havia outras pessoas também aguardando para ser atendido, e também chegaram até um pouco antes. Eu fui até o local, chegando lá, fui atendido pela enfermeira que estava lá de plantão, responsável pelo plantão, a qual ela relatou que algumas pessoas estavam demorando, porque tem que fazer o exame, depois que o médico atende, tem que fazer o exame é feito ali mesmo, e isso demora. Em partes, o que ela disse era verdade, tinha algumas pessoas, senhor presidente, que realmente estavam aguardando o exame, mas na sua grande maioria, estavam aguardando mesmo para passar pelo médico. Pessoas com criança, desde as 9 horas da manhã. E ali eu conversei com as pessoas foram relatando o que estava acontecendo. Ligaram para o diretor e o diretor chegou por volta de 22 horas e 30 minutos. Eu permaneci ali, deu um início de tumulto. Quero também agradecer a guarnição da Polícia Militar, porque naquele momento, vereador Laércio, o pessoal ali do PA ali chamou a polícia, que tinha uma pessoa criando tumulto. Em hipótese alguma, é a intenção deste vereador criar tumulto. E sim, doutor Alexandre, que também tem visitado as unidades básicas de saúde, de manhã, à tarde, parabenizo também pelo trabalho que ele tem feito, mas na chegada da guarnição, foi tudo explicado e tudo esclarecido. Quando o diretor do hospital, o doutor Paulo, chegou, ele nos relatou que tinha 2 médicos pediátricos, tinham 2 clínicos e um ortopedista. Mas a demanda é muito grande, porque as pessoas estavam indo para um hospital, para outro, não tinha médico e todo mundo acabou indo para lá ali. E ele me mostrou ali a estrutura que tem ali o Maria Dirce. E ele disse assim: vereador, é muito bom tendo a sua visita aqui, leve para a Câmara Municipal, o vereador Toninho da Farmácia, nos ajudar. Há um projeto de ampliação que já foi entregue o ano passado, aguardando documentação para que possa, vereador Laércio Pereira, ser ampliado ali. Porque eu até vendo o outro lado, hoje é precário o atendimento, hoje os médicos eles tentam fazer o que é possível. Há o espaço físico para ser ampliado, há ali o local que possa ser realmente feito. Ele me mostrou, por exemplo, o laboratório este que ali no Maria Dirce, mês, são feitos 20.000 exames, enquanto o Hospital Pimentas, que tem uma estrutura muito maior, faz 30.000, ali eles fazem 20. Imagine se conseguir, vereador Rômulo, ampliar aquilo, se realmente essa parte burocrática que está acontecendo, e a gente sabe que existe realmente uma burocracia, e por isso o nosso pronunciamento, para que a Comissão de Saúde, para que o líder do governo, vereador Samuel, aos vereadores da base, também façam esse apelo, vereador Mato Grosso, junto ao prefeito, junto ao secretário da Saúde, que possam ver aonde que está parado isso, por que não vem o dinheiro, a verba, para poder ampliar. Imagine se ampliar. Ele me mostrou o laboratório, que é precário, os vereadores que forem lá vão ver que o laboratório ele é precário, é um atendimento realmente precário, mas parabéns aos funcionários que ali estão atendendo. Para concluir, senhor presidente, também o aparelho do raio-x, 11 anos que é o mesmo aparelho. Já se fez um pedido para troca também da Secretaria da Saúde, até agora não foi feita a troca. Aquele aparelho está precário ali, aquele aparelho ali mal dá para as pessoas usarem.
E, de repente, se a Secretaria da Saúde olhasse isso com carinho, olhasse isso com cuidado, nós poderíamos resolver um grande problema ali. Quero parabenizar ao Dr. Paulo, que é ali o diretor, a toda a sua equipe, aos médicos que ali estavam e também aquela população, que tinha gente desde as 9 horas da manhã aguardando. Mas é uma população ordeira, uma população pacífica. Obrigado, senhor presidente. Para inscrito, passamos à tribuna livre, onde tem uma pessoa inscrita. Com a palavra, a senhora Naide Miranda Santos, por 10 minutos. Os três estão aqui, os dois do executivo e um seminário. Sei não, quem que é? Sim, é daquele negócio do seu presidente. Tá, vota a favor, né? Eu não quero falar, você só tem que ir 200 milhões por ano, tá? Um pouquinho, né? Esse é do executivo, né? Esses dois são do executivo. Um é da prefeitura, que queria 435 carros, e o outro é do prédio, que queria... É concurso público, né? Entendeu o nome dos carros? Ah, acho que não. Acho que é melhor não. Todo mundo já assinou da nossa comissão? Tá bom? Boa tarde a todos e a todas, os vereadores aqui presentes da casa. Eu gostaria de... O assunto meu é breve. Eu gostaria de fazer... O meu nome é Naide, eu sou moradora do Jardim Santa Maria Pimentas, Guarulhos, há 24 anos. Eu estou aqui hoje para fazer um apelo a todos os vereadores da casa. Porém, a Estrada Velha de São Miguel, Pimentas, aonde eu moro, há 24 anos, aconteceu umas mortes dia 1º de março de carnaval. Então, aonde foi morta uma moça de 17 anos e a outra de 16 anos. Aonde eu pude ver o cadáver, né? Eu pedi permissão para a polícia disse não. Porém, eu vi o corpo dela só a metade. E lá é uma área da prefeitura, gente. Então, eu estou aqui pedindo, fazendo um apelo para que os vereadores possam tomar conta, fazer uma limpeza, até mesmo nessa Estrada Velha de São Miguel, porque ela está lá largada. Há 18 anos era distribuição de cadáver lá. Tinha 10 mortos, melhorou, mas está continuando. E eu estou aqui representando a população do meu território, aonde vários bairros pertinho. Então eu gostaria de fazer um apelo. Não conheço todos os vereadores, mas a maioria eu conheço. Então eu peço a vocês encarecidamente, tá? Agradeço também a pessoa do vereador Elmer Japonês pela contribuição ao nosso município, uma pessoa que tem feito várias coisas, contribuindo para que o município tenha um trabalho social agradável. Isso eu participo, eu vejo, e gostaria que alguns vereadores, não vou citar nome, mas desse conta dessas coisas, porque nós estamos no ano eleitoral, um ano de eleição. Então, o que a população deseja para cada um dos vereadores? Para que eles possam fazer algo pela população. Isso está atingindo nós no Pimentas. Certo? Então, eu, Naide Miranda Santos, moradora há 24 anos, repito, faço esse apelo a vocês, vereadores, tá? Sou uma estudante aqui da UNG, estou fazendo serviço social, porém, eu peço isso à população, porque eles estão amedrontados, porque nosso bairro lá vizinho está acontecendo tragédia. Hoje mesmo aconteceu uma tragédia lá próximo, que é Tijuco Preto, está no jornal, está na Folha. Então, vocês, vereadores, eu peço carecidamente, vocês têm que trabalhar, mas em prol da população. A população, ela é merecedora, porque no dia da eleição, a primeira coisa que eles fazem é tomar um banho e ir lá votar para vocês. Então, eu acho que a população é merecedora. Eu mesmo sou uma pessoa democrática, adoro votar, mas naquela pessoa correta e certa que vai fazer algo pela população.
E eu estou aqui para defender a população do nosso território, porque são sofridas. Aqui teve uma pessoa que falou do UBS, nós temos o UBS Dona Luísa, ele está uma perfeição. Entrou uma pessoa agora do PA, ele mudou muita coisa. A gente vai lá, a gente agradece pela pessoa dele, porque ele está fazendo bonito. Entenderam? Então, o que eu digo para vocês é: façam esse apelo a todos vocês, vereadores, por favor. E eu vou vigiar, porque se não tiver, se vocês não fizerem por onde, nós vamos ter que chamar alguém que vai fazer. Que seria a Globo, o Balanço Geral, a Record, que já foi, não resolveu nenhum problema. Já chamamos a Record teve lá, não fez nada. Então, aquela área é da prefeitura, já foi pedido para fazer uma área de lazer para criança, foi interferido. Eu mesmo pedi, porque a gente tem uma ONG, onde a gente faz um trabalho para famílias de alta vulnerabilidade, famílias que passam necessidade, famílias que têm fome. Então, por isso eu peço, faça esse apelo. Tá? E muito obrigada e agradeço por estar aqui nesse momento falando disso, porque a população é merecedora. Vocês estão aí em cima, por quê? Por causa da população. Se não fosse a população, vocês não estariam sendo vereador. Então, vocês têm que prestar conta com a população. E o meu território lá está terrível, está acontecendo morte. E a área é da prefeitura. Estrada Velha de São Miguel Paulista. Aquela estrada tem que ser arrumada, aquela área tem que ser limpa. As meninas estavam jogadas lá. Uma foi morta lá 3 horas da manhã, a outra foi jogada morta. Então, vocês têm que prestar conta, entendeu? Faço um apelo a todos os vereadores. E agradeço por esse momento oportuno de estar aqui falando. Tá certo? Agradeço a todos e muito obrigado por esse momento. Passamos agora para o grande expediente. Informo aos senhores vereadores, senhores edis, que o vereador professor Jesus solicitou licença de saúde por 15 dias, de 8 a 22 de abril de 2014, sendo devidamente deferido por essa presidência. O primeiro suplente do PDT, senhor Abdo Maslum, compareceu a essa atividade no dia de hoje, entregou a documentação necessária e foi empossado no cargo de vereador. Designa o vereador professor Auriel para substituir o vereador professor Jesus na Comissão Permanente de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo como secretário. Encontra-se sobre a mesa, formulado pelo Executivo Municipal, solicitação de prorrogação de prazo para responder os seguintes requerimentos. De autoria do vereador Heleno Metalúrgico, que solicita informações referentes à instalação de lombada eletrônica na Avenida Rosa Molina, Panóquia. Em votação, encerrada a votação, os vereadores favoráveis por essa comissão, os contrários se manifestam. Aceito o pedido. Requerimento de autoria do vereador Gilene, que solicita informações referentes à remoção de árvores localizada na rua Rio Novo. Em votação, os vereadores favoráveis nessa comissão, os contrários se manifestam. Aceito o pedido. Requerimento 984/2014, de autoria do vereador Elmo Japonês, que solicita informações sobre o rebaixamento de copa de árvore, rua Marilene Lima. Em votação, os vereadores favoráveis nessa comissão, os contrários se manifestam. Aceito o pedido. Comunique-se. Requerimento 1010/2014, de autoria do vereador professor Jesus, proíbe a cobertura de córrego canalizado em parceria com a iniciativa privada. Em votação, os vereadores favoráveis nessa comissão, os contrários se manifestem. Aceito o pedido. Passamos agora ao grande expediente. Eu gostaria de anunciar a presença do secretário... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Romildo Santos. Gostaria de pedir a suspensão dos trabalhos por 5 minutos para que o secretário Armando Matos fale durante esse período. Eu defiro o pedido de Vossa Excelência, anuncio também a presença do vereador Armando Matos e convido ele para fazer uso da tribuna. Suspendo os trabalhos por 5 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Senhor presidente, ao Celestino, nobres colegas, estou aqui hoje só para agradecer as vereadoras, Marisa, Dona Maria, as mulheres da casa, os vereadores,
Eu tenho muita honra dessa casa, aonde já participei como vereador. Estou agora assumindo no Poder Executivo a Secretaria de Assuntos Legislativos e venho dizer aqui a todos que defenderei essa casa com unhas e dentes, como também defenderei o Executivo, porque são poderes distintos, o Legislativo e o Executivo. Mas quem sanciona a lei de nós, vereadores, eu me considero vereador ainda, defendo essa casa, é o Executivo. E quem aprova os projetos do Executivo é essa casa. E tenho certeza que tanto os projetos de lei dos nobres vereadores, que tanto defendem a população da sua região, e na maioria defende a população guarulhense, e tanto também quanto o Executivo, só quer o bem do nosso munícipe. Estou dizendo que estarei todo dia de portas abertas a todos os vereadores, sem exceção, porque eu acho que a nossa cidade precisa de diálogo, compreensão e negociação. Então, dizer que é uma honra, agradeço ao meu partido, à minha executiva, de ter me indicado e substituir um colega como o Abdo Mazlum, que fez um grande trabalho lá e agora está em outra jornada. Então, agradeço a minha executiva e a confiança do prefeito Almeida me dá. Eu tenho certeza que com diálogo, harmonia, negociação, quem tem a ganhar com isso é só a população guarulhense. E essa casa, conte comigo o que precisar. Estou à disposição de todos os vereadores, sem exceção. Muito obrigado e conte comigo. Ô, presidente. Entendeu? Olha, ó. Item 163. O americano só fala o número, não fala o assunto. Pede para o americano ler isso aí. É? Oh, você que vai ler? Ah, só fala o número, não fala o assunto. Não, você é louco. Vai falar aqui de ponto, de ônibus, essas coisas, você finge que não ouviu, tá? Não. Tá? Viu? Viu, Romero? Quando falar em ponto de ônibus, alguma coisa, você finge que não viu. Não vai querer encaminhar aí. Só um tá de presidente e outro de secretário. Aí ninguém vai bater em cima dele. Tá retirado os dois, agora mesmo. Deixa eu falar, mano. Já retirei os dois agora. Vai tomar café comigo. Reabertos os trabalhos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, o vereador Heleno Metalúrgico. Pelo artigo 151. Com a palavra pelo artigo 151, vereador. Boa tarde, presidente, vereadoras, vereadores presentes, ao público aqui na galeria e às pessoas que nos assistem através da TV Câmara. Bem, saudar meu companheiro Armando Matos, por estar na Secretaria de Assuntos Legislativos. Saudar também meu companheiro de partido, o Abdo Mazlum, que está de volta nessa casa também. Mas ressaltar também a notícia que saiu hoje no Guarulhos hoje,
e parabenizando a munícipe que fez o uso aqui da tribuna, sabe as palavras, é o que mais nós fazemos aqui, é em luta aos nossos munícipes, cada um vereador que encontra-se nessa casa, mas o executivo que executa. Então, depende de nós algumas coisas, mas é o executivo. Então, sabe as palavras da munícipe aqui presente. Então, Guarulhos hoje saiu a notícia sobre o valet numa praça que tem aqui em Guarulhos, que não falaram o bar, né, mas se não me falha a memória, é a Praça do Boteco, Boteco da Praça, uma coisa assim, na Praça do Vereador Petito, mas que o governo deu uma resposta mediante o requerimento deste vereador, mas não é só ali naquela praça. Penso que a fiscalização, ela tem que ser na cidade toda, vereador Romildo Santos, porque o valet está solto na cidade. Você chega em qualquer estabelecimento, deixa o carro lá, você não sabe onde vai parar seu carro. Fica no terreno baldio. Então não é só pontual, vereador Samuel Vasconcelos, só ali na Praça do Boteco da Praça, ou Praça do Boteco. Não é só ali. Então eu queria deixar bem claro que a cidade no todo. Então quem está ganhando esse dinheiro, através de quem está se beneficiando. E para finalizar, presidente, Avenida Antônio de Souza, onde está sendo o corredor do ônibus ali, próximo da Secretaria de Obras, está um poço ali, e ninguém toma providência. Nem tão pouco pegar um pouco daqueles entulhos ali, que está ao lado, colocar naquele buraco. Daqui a pouco está invadindo o corredor. Já há mais de 3 semanas está do mesmo jeito. A cada tempo, cada semana, o buraco aumentando mais e mais. E finalizando, senhor presidente, postergar alguns requerimentos de alguns vereadores, eu vou ser enfático e vou fazer minha crítica construtiva. Até quando vai ficar postergando radares, seja eletrônico, taxão ou lombadas? Não dá para entender. Então, senhor secretário, pelo amor de Deus, né? Vamos tomar providência, como a munícipe usou a tribuna aqui, para você ver que nós estamos fazendo a nossa parte, queremos fazer mais do que a nossa parte, queremos fazer mais, mas somos impedidos. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Abdo Maslum. Pelo artigo 151. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, com muita alegria, essa casa retorna, revendo velhos companheiros, não tão velhos assim, mas grandes amigos, parceiros, e colocar aí à disposição do nosso presidente, que hoje, desde a semana passada, assumiu a Secretaria de Assuntos Legislativos, e claro, o trabalho dele é um trabalho que coloca em harmonia o Poder Legislativo, Executivo, e eu acredito que é uma pasta de extrema importância para que os vereadores, nos seus pedidos, sejam atendidos. Fizemos lá, naquele momento que eu estive, da melhor maneira possível, e tenho certeza que o presidente, o nosso presidente do PDT e atual secretário de Assuntos Legislativos, estará, com certeza, cooperando com essa casa, ajudando naquilo que for possível. E desejando uma boa sorte a ele. Obrigado. Item primeiro, senhor secretário, para a leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 1427 de 2014, vereador João Barbosa. Em discussão, encerrada a discussão, os vereadores permanecem com estão, os contrários se manifestam. Aprovado, encaminhe-se. Item segundo, senhor secretário, para a leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 1428 de 2014, Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis permanecem com estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item terceiro, senhor secretário, para a leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 1429 de 2014, Comissão dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis permanecem com estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item quarto. Leitura, discussão e votação do requerimento 1430 de 2014, vereador Lamé.
Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 5º. Leitura, discussão e votação do requerimento 1431/2014, vereador Lamé. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 6º. Leitura, discussão e votação do requerimento 1432/2014, vereador João Barbosa. Em discussão, encerrada a discussão. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 7. Leitura, discussão e votação do requerimento 1434/2014, vereador João Barbosa. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 8. Leitura, discussão e votação do requerimento 1435/2014, vereador João Barbosa. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 9. Leitura, discussão e votação do requerimento 1452/2014, vereador Milton. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 10. Leitura, discussão e votação do requerimento 1453/2014, vereador Guti. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 11. Leitura, discussão e votação do requerimento 1455/2014, vereador Guti. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 12. Leitura, discussão e votação do requerimento 1456/2014, vereador doutor Alexandre Dentista. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 13. Leitura, discussão e votação do requerimento 1484/2014, vereador Laércio Pereira. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 14. Leitura, discussão e votação do requerimento 1487/2014, vereador Batoré. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 15. Leitura, discussão e votação do requerimento 1488/2014, vereador Batoré. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 16. Leitura, discussão e votação do requerimento 1489/2014, vereador Batoré. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 17. Leitura, discussão e votação do requerimento 1490/2013, vereador Batoré. 2014, vereador Batoré. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 18. Leitura, discussão e votação do requerimento 1491/2014, vereador Batoré. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 19. Leitura, discussão e votação do requerimento 1492/2014, vereador Batoré. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 20. Leitura, discussão e votação do requerimento 1493/2014, vereador Batoré. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 21. Leitura, discussão e votação do requerimento 1494/2014, vereador Batoré. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 22. Leitura, discussão e votação do requerimento 1495/2014, vereador Batoré. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 23. Leitura, discussão e votação do requerimento 1496/2014, vereador Batoré. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 24. Leitura, discussão e votação do requerimento 1497/2014, vereador Batoré. Em discussão, encerrada a discussão. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 25. Leitura, discussão e votação do requerimento 1498/2014, vereador Batoré. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 26. Leitura, discussão e votação do requerimento 1499/2014, vereador Batoré. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 27. Leitura, discussão e votação do requerimento 1500/2014, vereador Batoré. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 28. Leitura, discussão e votação do requerimento 1501/2014, vereador Batoré. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 29. Leitura, discussão e votação do requerimento 1502/2014, vereador Batoré. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 30. Leitura, discussão e votação do requerimento 1503
2014, vereador Batoré. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 31. Leitura, discussão e votação do requerimento 1504/2014, vereador Batoré. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 32. Leitura, discussão e votação do requerimento 1505/2014, vereador Batoré. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 33. Leitura, discussão e votação do requerimento 1508/2014, vereador Ailton Martins. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 34. Leitura, discussão e votação do requerimento 1509/2014, vereador Ailton Martins. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 35. Leitura, discussão e votação do requerimento 1511/2014, vereador Ailton Martins. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 36. Leitura, discussão e votação do requerimento 1514/2014, vereador Ailton Martins. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 37. Leitura, discussão e votação do requerimento 1519/2014, vereador Ailton Martins. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 38. Leitura, discussão e votação do requerimento 1523/2014, vereador Ailton Martins. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 39. Leitura, discussão e votação do requerimento 1525/2014, vereador Heleno Metalúrgico. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 40. Leitura, discussão e votação do requerimento 1526/2014, vereador Heleno Metalúrgico. Eu quero fazer uma alteração, designar a vereadora Dona Maria para substituir o vereador professor Jesus nas comissões de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como secretário. Item 41, senhor secretário, para a leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 1527/2014, vereador Heleno Metalúrgico. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 42. Leitura, discussão e votação do requerimento 1528/2014, vereador Heleno Metalúrgico. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 43. Leitura, discussão e votação do requerimento 1529/2014, vereador Heleno Metalúrgico. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 44. Leitura, discussão e votação do requerimento 1530/2014, vereador Heleno Metalúrgico. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Item 45. Leitura, discussão e votação do requerimento 1531/2014, vereador Heleno Metalúrgico. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 46. Leitura, discussão e votação do requerimento 1532/2014, vereador Heleno Metalúrgico. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 47. Leitura, discussão e votação do requerimento 1533/2014, vereador Heleno Metalúrgico. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 48. Leitura, discussão e votação do requerimento 1534/2014, vereador Guti. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 49. Leitura, discussão e votação do requerimento 1536/2014, vereador Ailton Martins. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 50. Leitura, discussão e votação do requerimento 1537/2014, vereador Heleno Metalúrgico. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 51. Leitura, discussão e votação do requerimento 1540/2014, vereador Heleno Metalúrgico. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 52. Leitura, discussão e votação do requerimento 1544/2014, vereador Heleno Metalúrgico. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Item 53. Leitura, discussão e votação do requerimento 1545, vereador 2014, vereador Heleno Metalúrgico. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe. Item 53. Leitura, discussão e votação do requerimento 1545/2014, vereador Heleno Metalúrgico. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Item 54. Leitura, discussão e votação do requerimento 1554/2014, vereador Milton. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 55. Leitura, discussão e votação do requerimento 1564/2014, vereador Batoré. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 56.
Leitura, discussão e votação do requerimento 1565/2014, vereador Batoré. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 5.7. Leitura, discussão e votação do requerimento 1566/2014, vereador Batoré. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Item 50, aprovado, encaminhe-se. Item 5.8. Leitura, discussão e votação do requerimento 1567/2014, vereador Batoré. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 5.9. Leitura, discussão e votação do requerimento 1574/2014, vereador Dr. Laércio Sandes. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 60. Leitura, discussão e votação do requerimento 1575/2014, vereador Dr. Laércio Sandes. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 61. Leitura, discussão e votação do requerimento 1576/2014, vereador Dr. Laércio Sandes. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 62. Leitura, discussão e votação do requerimento 1577/2014, vereador Dr. Laércio Sandes. Em discussão, encerrada a discussão, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 63. Leitura, discussão e votação do requerimento 1579/2014, vereador Dr. Laércio Sandes. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 64. Leitura, discussão e votação do requerimento 1580/2014, vereador Dr. Laércio Sandes. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 65. Leitura, discussão e votação do requerimento 1582/2014, vereador Dr. Laércio Sandes. Em discussão, encerrada a discussão, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 66. Leitura, discussão e votação do requerimento 1584/2014, vereador Dr. Laércio Sandes. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado, encaminhe. Item 67. Leitura, discussão e votação do requerimento 1585/2014, vereador Dr. Laércio Sandes. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 68. Leitura, discussão e votação do requerimento 1586/2014, vereador Dr. Laércio Sandes. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 69. Leitura, discussão e votação do requerimento 1588/2014, vereador Dr. Laércio Sandes. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Item 70. Leitura, discussão e votação do requerimento 1589/2014, vereador Dr. Laércio Sandes. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 71. Leitura, discussão e votação do requerimento 1590/2014, vereador Heleno Metalúrgico. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 72. Leitura, discussão e votação do requerimento 1591/2014, vereador Dr. Laércio Sandes. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 73. Leitura, discussão e votação do requerimento 1593/2014, vereador Heleno Metalúrgico. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 74. Leitura, discussão e votação do requerimento 1597/2014, vereador Heleno Metalúrgico. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe. Item 75. Leitura, discussão e votação do requerimento 1600/2014, vereador Dr. Laércio Sandes. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 76. Leitura, discussão e votação do requerimento 1602/2014, vereador Heleno Metalúrgico. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe. Item 77. Leitura, discussão e votação do requerimento 1604/2014, vereador Gucci. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe. Item 78. Leitura, discussão e votação do requerimento 1605/2014, vereador Heleno Metalúrgico. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe. Item 79. Leitura, discussão e votação do requerimento 1606/2014, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 80. Leitura, discussão e votação do requerimento 1631/2014, vereador Dr. Laércio Sandes. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 81. Leitura, discussão e votação do requerimento 1636/2014, vereador Dr. Laércio Sandes. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 82. Leitura, discussão e votação do requerimento 1637/2014, vereador Dr. Laércio Sandes. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item
83. Leitura, discussão e votação do requerimento 1642/2014, vereador Batoré. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 84. Leitura, discussão e votação do requerimento 1644/2014, vereador Batoré. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 85. Leitura, discussão e votação do requerimento 1645/2014, vereador Batoré. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 86. Leitura, discussão e votação do requerimento 1646/2014, vereador Batoré. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 87. Leitura, discussão e votação do requerimento 1647/2014, vereador Batoré. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Item aprovado, encaminhe-se. Item 88. Leitura, discussão e votação do requerimento 1661/2014, vereador Elmer Japonês. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 89. Leitura, discussão e votação do requerimento 1662/2014, vereador Elmer Japonês. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 90. Leitura, discussão e votação do requerimento 1669/2014, vereador Lamé. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 91. Leitura, discussão e votação do requerimento 1671/2014, vereador Lamé. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 92. Leitura, discussão e votação do requerimento 1681/2014, vereador Maurício Brinquinho. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 93. Leitura, discussão e votação do requerimento 1683/2014, vereador Maurício Brinquinho. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 94. Leitura, discussão e votação do requerimento 1685/2014, vereador Gilvan Passos. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 95. Leitura, discussão e votação do requerimento 1687/2014, vereador Maurício Brinquinho. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 96. Leitura, discussão e votação do requerimento 1690/2014, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe. Item 97. Leitura, discussão e votação do requerimento 1691/2014, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 98. Leitura, discussão e votação do requerimento 1692/2014, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 99. Leitura, discussão e votação do requerimento 1693/2014, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 100, centésimo. Senhor secretário, para a leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 1697/2014, vereador Gileno. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 101. Leitura, discussão e votação do requerimento 1698/2014, Comissão de Higiene e Saúde Pública. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 102. Leitura, discussão e votação do requerimento 1720/2014, vereador Heleno Metalúrgico. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 103. Leitura, discussão e votação do requerimento 1727/2014, vereador Toninho Magalhães Filho. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 104. Leitura, discussão e votação do requerimento 1728/2014, vereador Toninho Magalhães Filho. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 105. Leitura, discussão e votação do requerimento 1729/2014, vereador Toninho Magalhães Filho. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 106. Leitura, discussão e votação do requerimento 1730/2014, vereador Toninho Magalhães Filho. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 107. Leitura, discussão e votação do requerimento 1731/2014, vereador Toninho Magalhães Filho. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se.
Item 108. Leitura, discussão e votação do requerimento 1732/2014, vereador Toninho Magalhães Filho. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com os contrários manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 109. Leitura, discussão e votação do requerimento 1733/2014, vereador Toninho Magalhães Filho. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com os contrários manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 110. Leitura, discussão e votação do requerimento 1734/2014, vereador Toninho Magalhães Filho. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com os contrários manifestem. Aprovado, encaminhe. Item 111. Leitura, discussão e votação do requerimento 1735/2014, vereador Toninho Magalhães Filho. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com os contrários manifestem. Aprovado, encaminhe. Item 112. Leitura, discussão e votação do requerimento 1736/2014, vereador Toninho Magalhães Filho. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com os contrários manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 113. Leitura, discussão e votação do requerimento 1767/2014, vereador Toninho Magalhães Filho. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com os contrários manifestem. Aprovado, encaminhe. Item 114. Leitura, discussão e votação do requerimento 1738/2014, vereador Toninho Magalhães Filho. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem com os contrários manifestem. Aprovado, encaminhe. Item 115. Leitura, discussão e votação do requerimento 1740/2014, vereador Toninho Magalhães Filho. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com os contrários manifestem. Aprovado, encaminhe. Item 116. Leitura, discussão e votação do requerimento 1741/2014, vereador Toninho Magalhães Filho. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com os contrários manifestem. Aprovado, encaminhe. Item Pela ordem, senhor 117. presidente. Pela ordem, o vereador Toninho da Farmácia. O senhor poderia ler só um pouquinho mais devagar, que eu não estou conseguindo entender. Vereador, eu vou ler mais devagar, mas Vossa Excelência, que é um vereador conhecedor do regimento interno, acompanhe a leitura pela sua relação de votação. Todos os vereadores têm a lista de votação dos projetos que nós estamos lendo. Então, mas eu vou falar mais devagar. Correto. Vou deferir pedido a você. Item 117, seu secretário para a leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 1748/2014, vereador Toninho da Farmácia. Em discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 118, seu Leitura, discussão e secretário para a votação do leitura. requerimento 1751/2014, vereador Toninho da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 119. Leitura, discussão e votação do requerimento 1752/2014, vereador Toninho da Farmácia. Em discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 120. Leitura, discussão e votação do requerimento 1754/2014, vereador Toninho da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe. Item 121. Leitura, discussão e votação do requerimento 1755/2014, vereador Toninho da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 122. Leitura, discussão e votação do requerimento 1756/2014, vereador Toninho da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe. Item 123. Leitura, discussão e votação do requerimento 1759/2014, vereador Toninho da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe. Item 124. Leitura, discussão e votação do requerimento 1760/2014, vereador Gilvão Passos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe. Item 125. Leitura, discussão e votação do requerimento 1761/2014, vereador Toninho da Em Farmácia. discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe. Item 126. Leitura, discussão e votação do requerimento 1762/2014, vereador Toninho da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 127. Leitura, discussão e votação do requerimento 1763/2014, vereador Toninho da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe. Item 128. Leitura, discussão e votação do requerimento 1765/2014, vereador Toninho da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe. Item 129. Leitura, discussão e votação do requerimento 1768/2014, vereador Guti. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe. Item 130. Leitura, discussão e votação do requerimento 1769/2014, vereador Toninho da Em Farmácia. discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 131. Leitura, discussão e votação do requerimento 1770/2014, vereador Toninho da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 132. Leitura, discussão e votação do requerimento 1771/2014,
171/2014, vereador Toninho da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 133. Leitura, discussão e votação do requerimento 1772/2014, vereador Toninho da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe. Item 134. Leitura, discussão e votação do requerimento 1773/2014, vereador Guti. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe. Item 135. Leitura, discussão e votação do requerimento 1790/2014, vereador Gileno. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 136. Leitura, discussão e votação do requerimento 1794/2014, vereador Pastor Anistaldo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 137. Leitura, discussão e votação do requerimento 1795/2014, vereador Pastor Anistaldo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 138. Leitura, discussão e votação do requerimento 1796/2014, vereador Pastor Anistaldo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 139. Leitura, discussão e votação do requerimento 1797/2014, vereador Pastor Anistaldo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 140. Leitura, discussão e votação do requerimento 1798/2014, vereador Pastor Anistaldo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 141. Leitura, discussão e votação do requerimento 1799/2014, vereador Pastor Anistaldo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 142. Leitura, discussão e votação do requerimento 1800/2014, vereador Pastor Anistaldo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Pela ordem. Pela ordem, o vereador Samuel Vasconcelos. Presidente, solicitar conforme permite o nosso regimento, que do item 143 a 163 seja votado simbolicamente. Requerimento verbal do vereador Samuel Vasconcelos, eu coloco em votação que o plenário decide. Solicito os senhores vereadores que utilizem o terminal eletrônico para o seu voto. Senhores vereadores, nós estamos em processo de votação. Pela ordem, presidente, eu voto sim. O voto... Vossa Excelência vota sim. Ramos da Padaria vota sim. Aprovado. A partir do momento será simbólica. Item 143, senhor secretário, para leitura. Leitura e deliberação do projeto de lei 1171/2014, Prefeitura. Consulto a casa sobre o projeto de liberação. Considerado as comissões. Item 144. Leitura e deliberação do projeto 1174/2014. Consulta a casa sobre o projeto de liberação. Encaminhe-se. Item 145. Leitura e deliberação do projeto de lei 1175/2014, do vereador professor Romulo Ornelas. Consulta a casa sobre o projeto de liberações, considerado as comissões. Item 146. Leitura e deliberação do projeto de lei 1176/2014, vereador. Consulta a casa sobre o projeto de liberação, considerado as comissões. Item 147. Leitura e deliberação do projeto de lei do decreto legislativo 1211/2014. Consulta a casa sobre o projeto de liberação, considerado as comissões. Item 148. Leitura e deliberação do projeto de lei 1251/2014. Consulta a casa sobre o projeto de liberação, considerado as comissões. Item 149. Leitura e deliberação do projeto de decreto legislativo 1252/2014.
Consulta a Casa sobre o projeto e objeto de deliberação, considerado as comissões. Item 150. Leitura e deliberação do projeto de lei 1254/2014. Consulta a Casa sobre o projeto e objeto de deliberação, considerado as comissões. Item 151. Leitura e deliberação do projeto de lei 1300/2014. Consulta a Casa sobre o projeto e objeto de deliberação, considerado as comissões. Item 152. Leitura e deliberação do projeto de lei 1314/2014. Consulta a Casa sobre o projeto e objeto de deliberação, considerado as comissões. Item 153. Leitura e deliberação do projeto de lei 1436/2014. Consulta a Casa sobre o projeto e objeto de deliberação. O presente está em relação ao projeto 1314 de 2014, informa os senhores vereadores que o presente projeto seguirá a tramitação prevista no artigo 271 a 275 do Regimento Interno, considerado as comissões. Item 153. Leitura e deliberação do projeto 1436/2014. Consulta a Casa sobre o presente projeto e objeto de deliberação, considerado as comissões. Item 154. Leitura e deliberação da proposta de emenda à Lei Orgânica do Município 1446/2014. Consulta a Casa sobre o presente projeto e objeto de deliberação, consideradas as comissões. Item 155. Leitura e deliberação de decreto legislativo 1451/2014. Consulta a Casa sobre o presente projeto e objeto de deliberação, consideradas as comissões. Item 156. Leitura e deliberação do projeto de lei 1559/2014. Consulta a Casa sobre o projeto e objeto de deliberação, consideradas as comissões. Item 157. Leitura e deliberação do projeto de lei 1560/2014. Consulta a Casa sobre o projeto e objeto de deliberação, consideradas as comissões. Item 158. Leitura e deliberação do projeto de lei 1561/2014. Consulta a Casa sobre o projeto e objeto de deliberação, considerado as comissões. Item 159. Leitura e deliberação do projeto de lei 1702/2014. Consulta a Casa sobre o projeto e objeto de deliberação, consideradas as comissões. Item 160. Leitura e deliberação do projeto de lei 1749/2014. Consulta a Casa sobre o projeto e objeto de deliberação, consideradas as comissões. Item 161. Leitura e deliberação do decreto legislativo 1753/2014. Consulta a Casa sobre o projeto e objeto de deliberação, consideradas as comissões. Item 162. Leitura e deliberação da proposta de emenda à Lei Orgânica do Município 1784/2014. Consulta a Casa se o presente projeto é objeto de deliberação, considerado as comissões. Item 163, retirado pelo autor. Não havendo mais matéria a ser tratada, nesta parte da sessão, passamos agora à ordem do dia. Há sobre a mesa um requerimento de inclusão de autoria do vereador Paulo Sérgio, solicitando a inclusão do projeto de lei 1097/2014, como item 12 da presente ordem do dia. Em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem o terminal eletrônico para o seu voto. Estamos em processo de votação, senhores vereadores. Inclusão de um projeto de autoria do Executivo. Senhores vereadores, estamos em processo de votação. Vereador Eduardo Barreto. Já votou. Daniel Soares.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, a vereadora Verinha Souza. Pelo artigo 151, senhor presidente. Nós estamos em processo de votação, vereadora. Desculpa. Encerrada a votação, aprovado o requerimento, inclua-se o projeto. Requerimento de autoria do vereador Paulo Sérgio, que também solicita a inclusão do projeto 1099/2014 como item 13. Solicito aos senhores vereadores que utilizem o terminal eletrônico para o seu voto. Aprovado, inclua-se o presente projeto. Pela ordem, vereadora Verinha Souza. Justificando a ausência do vereador Lamé por motivo de saúde, senhor presidente. Obrigada. Justificado, vereadora. O item 1º ao 9º, prejudicado por falta de parecer. Item 10, senhor secretário, para leitura. Discussão e votação única do veto total do projeto de lei 5.605/2013. Dispõe sobre a obrigatoriedade de restaurantes, lanchonetes, bares, fast foods, padarias ou qualquer outro estabelecimento que forneça refeições utilizarem o triturador de alimentos. Vereador, professor Jesus. Em discussão, encerrada a discussão, solicito os senhores vereadores que utilizem o terminal eletrônico para o seu voto. Já avisa o povo. Encerrada a votação, mantido o veto. Comunique-se. Item 11. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Toninho da Farmácia. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos presentes, a todos que nos assistem pela TV Câmara. A minha vinda aqui é para falar da EDP Bandeirantes mais uma vez. A EDP Bandeirantes faz um descaso muito grande com a nossa cidade. Eu nunca vi tanto fio largado na cidade, uma imundície. Aqui nós tínhamos, eu tinha aberto uma ceia aqui, muitos vereadores não assinaram. Hoje o Ministério Público já está tomando providências em referência à roubalheira que a EDP Bandeirantes estava fazendo em cima de muitos consumidores. Na Cumbica está acontecendo uma coisa que não dá para acreditar. Queria convocar todos os jornalistas, todos da imprensa, para no fim da sessão estar indo comigo para estar averiguando e estar vendo o que podemos fazer junto. Vou pedir a todos para comprarmos essa briga para a gente poder limpar a nossa cidade. O que ela faz na nossa cidade não é humano, é desumano. Teve um caso na Cumbica que a criança tomou um choque no poste, encostou e se queimou. Eu tenho o nome da criança, tenho o endereço que eu posso passar para quem quiser ir verificar e averiguar. Vou abrir um processo em cima dela também em relação a esse caso, mas na Cumbica, na avenida principal, os fios estão todo largado.
parece que desceram a rede. Em tempo de alguém se machucar, ela se queimar ou até ser eletrocutado. Peço para a imprensa, assim que acabarmos a sessão, estar me acompanhando para ver que só olhando, que não dá para acreditar. Para concluir, senhor presidente, então fica feito o desafio, preciso da imprensa para a gente estar junto nessa briga. Muito obrigado. Só para informar o público presente e os telespectadores da TV Câmara, nós temos um fã de carteirinha assistindo a sessão, o ex-vereador Edson Davi, e ele reclamou que a sessão está sendo muito rápida. Nós foi feito um acordo de lideranças partidárias, o Edson Davi, foi feito um acordo de lideranças para a gente para ser limpada a pauta e votarmos um projeto que é de interesse do funcionalismo de carreira da Prefeitura. Esse é o motivo que nós aceleramos a pauta hoje. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Paulo Sérgio. A minha questão de ordem é com relação à fala de Vossa Excelência. Vossa Excelência recebeu um telefonema? Não, eu estou dando a satisfação ao telespectador da TV Câmara, que nós temos uma audiência grande aqui no município de Guarulhos, e as pessoas estão reclamando que a sessão está indo muito rápida. Então eu estou justificando, vereador. Muito obrigado, senhor. Primeiramente, eu fiquei impressionado com a leitura dinâmica de Vossa Excelência, bem como do secretário. Mas isso faz jus à necessidade da Casa fazer os trabalhos andar. Então eu quero aqui cumprimentar Vossa Excelência à frente desta presidência, que não tinha outra alternativa. A preocupação nossa é justamente para que não fique atravancado o processo desta Casa aqui, senhor presidente. É vero, vereador, eu agradeço a atenção de Vossa Excelência e agradeço aí os elogios. Item 11, senhor secretário, para a leitura. Discussão e votação única do veto total do projeto de lei 125/2013. Institui o programa de prevenção e punição em atos de pichação nos bens públicos e de terceiros no âmbito do município de Guarulhos e cria o Disque Pichação, linha telefônica que recebe denúncia de ação de pichadores e locais danificados por tal ato na cidade. Vereador Gilvan Passos. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores utilizem o terminal eletrônico para o seu voto. É o item 11, senhores. Estamos votando o veto ao projeto 125/2013. Pela ordem, o vereador Pastor Barbosa, João Barbosa. De sim para não, o vereador João Barbosa vota não. Pela ordem, o vereador Eduardo Barreto, de não, de sim para não. Obrigado, vereador. Encerrada a votação, rejeitado o veto, encaminhe-se. Item número 12. Senhor secretário, para a leitura. Item 12, projeto de lei da Prefeitura número 1097/2014, cria e extingue cargos públicos, altera a Lei 7.119, de 18 de abril de 2013 e dá providências correlatas. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os senhores vereadores utilizem o terminal eletrônico para o seu voto.
Senhores vereadores, estamos em processo de votação. Por favor, utilize o terminal eletrônico. É o item 12, que é de autoria do Executivo Municipal, que reestrutura alguns cargos de carreira da Prefeitura e cria-se cargo em concurso público. Aprovado. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item 13, senhor secretário para a leitura. Pela ordem, o vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, o vereador Paulo Sérgio, com alguns vereadores aqui, pediu a inclusão deste projeto 1097/2014. Eu estou vendo a indagação de alguns colegas vereadores. Estou justificando o voto, senhor presidente. Pedi para justificar. Vossa Excelência tem a leitura dinâmica, mas tem que também acompanhar. Senhor presidente, com todo o respeito a Vossa Excelência, mas dizer que a inclusão desse processo ele faz jus à necessidade de ser criado cargos possibilitando o acesso no cumprimento do artigo 105 da Lei Orgânica do município, que prevê o acesso aos funcionários de carreira. E, infelizmente, o que acontece? Foram criados vários cargos de início de carreira, mas não foi previsto a abertura para que eles pudessem ter acesso. E nada mais é do que esse projeto, é a criação dos cargos para que possibilite, dentro do direito dos funcionários, ter o direito a ter o acesso que é previsto legalmente. Então, o que acontece? Criaram-se os cargos, não houve, afunilaram o acesso aos funcionários. Há anos, os funcionários não vêm fazendo jus o direito líquido e certo dos funcionários para que possa concorrer e ter o acesso de carreira. Então, muitas vezes, passam anos e anos não havendo essa possibilidade. E a extinção do cargo inicial justamente é porque há dispositivo que prevê hoje que os cargos criados, que anteriormente o governo criava-se para necessidade de ser preenchido assim de acordo com a necessidade da estrutura, cria-se os cargos, ficam em aberto para não haver a necessidade de correr ao legislativo e não haver nenhum comprometimento no sentido de propor caráter emergencial para que pudesse ocupar. Mas a justiça não entende dessa forma, diz que cargo tem que ser preenchido. Então não existe reserva, tem que ser preenchido. Então o governo, para adequar, ele deu uma enxugada nos cargos iniciais, que assim que necessário terá que ter o aval desta casa e que a gente possa também respeitar o funcionalismo e dar oportunidade para que ele tenha uma carreira dentro do funcionalismo. Senhor presidente, para justificar o voto. Com a palavra o vereador Lércio Santos, para justificar o voto. Senhor presidente, colegas vereadores, demais presentes e o público que nos assiste pela TV Câmara, eu particularmente me abstive dessa votação porque eu não gosto de exercer o meu direito de voto no escuro. Foi incluído esse projeto, não tive acesso ao projeto, não sei o que nós estamos votando, então me desculpem, sou a favor de esclarecer a situação do ponto de vista jurídico, dos interesses do funcionalismo, mas me sinto desconfortável em votar dessa forma. Foi incluído agora há pouco a pedido do colega vereador Paulo Sérgio, particularmente eu me abstive da votação. Possa ser que na próxima eu vote a favor. E peço que a gente tenha um pouco mais de respeito para com os colegas, para que não façamos isso e venhamos colocar algo na pauta sem dar oportunidade para a gente estudar o projeto. Obrigado. Item... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro
respeitando a opinião individual de cada vereador, mas eu acho que esta casa aqui tem que estar atento a todos os projetos quando ele adentra nesta casa. É deliberado, ele vai para as comissões, eles têm o parecer, e nós aqui, o mínimo que nós temos que ter é bom senso e analisar cada projeto. É lógico que se vota em primeira, a pessoa nada impede de votar favorável em primeira e em segunda votar contrariamente. Então, o que eu gostaria aqui de dizer ao nobre vereador é que não existe nenhum tipo de manobra por parte do vereador Paulo Sérgio, e sim respeito ao funcionalismo, que não existe nenhuma criação que venha onerar isso aí. Simplesmente nós estamos dando abertura para ser cumprindo o previsto do artigo 105 da Constituição. Ou seja, o funcionário ele entra como início de carreira e não há perspectiva nenhuma de acesso porque não há cargos. Cria-se cargos em várias camadas, inclusive, como é hoje, a estrutura ela é como a gente inicia G, F e vem em ordem decrescente numérica, que é o crescimento do funcionário. Às vezes nós criamos os cargos, entendeu? A, B e C, não quer dizer que o G vai ocupar e nem pode ser ocupado através de comissão. É a possibilidade para aqueles que ingressam na carreira após um determinado período, tenha a oportunidade e prevê o crescimento na área de cada um. Hoje nós temos, a situação de hoje é a reestruturação do passado, não foi previsto, tem um número enorme de início de carreira e nenhum deles pode ter uma perspectiva de acesso, porque não existiu a previsão da criação desses cargos para que possa se ocupar no futuro. E é de interesse da estrutura pública, e esse é o papel do vereador, se preocupar com o funcionalismo, entender que é benéfico, e nós não podemos permitir que isso aí ocorra, se perca no tempo e nós prejudicamos o funcionalismo. Porque na verdade é o seguinte, gente, Guarulhos é o que é hoje, deve-se ao funcionalismo, deve à experiência dos funcionários, que propôs incentivo nessa cidade, que previu o crescimento dessa cidade. E esta casa está colaborando com o progresso da cidade, e não podemos aqui virar as costas ao funcionalismo. Não existe nenhum tipo de manobra, mas é um direito do vereador sim analisar. Vai encerrar, vereador. Mas se todos tivessem esse entendimento, nós simplesmente estaríamos prejudicando o funcionalismo em si. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Samuel. Para justificar? Já foi encerrado, vereador. Já pediu pela ordem. Eu não vi ele pedindo pela ordem. Tudo bem. Eu vou colocar em votação o item 13. Senhor secretário, para a leitura. Item 13, vereador. Item 13. Projeto de Lei 1099/2014, Prefeitura Municipal de Guarulhos. Altera denominações de cargos, cria cargos, modifica a carreira para ocupantes de cargos pertencentes ao subquadro de cargos públicos 2, SQC 2, do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos, IPREF, e dá outras providências. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito os senhores vereadores que utilizem o terminal eletrônico para o seu voto. Senhores vereadores, estamos em votação no item 13. Por favor, utilize o terminal eletrônico para o seu voto.
Encerrada a votação. Para a ordem do dia da próxima sessão. Item 14. Senhor secretário, para a leitura. Senhor presidente, só para deixar claro aqui para os vereadores, alguns vereadores teve uma alteração. O item 12 da pauta dos senhores é o 14 agora. O 13 é o 15 e assim sucessivamente, ok? Perfeito? Obrigado, secretário. Vamos lá, item 14. Segunda discussão e votação da nova redação do projeto de lei 1706/2013 estabelece que seja disponibilizada a lei Maria da Penha nas repartições públicas que indica no âmbito do município de Guarulhos. Vereador Guti. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem o terminal para o seu voto eletrônico. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 15. Segunda discussão e votação do projeto de lei 3544/2013. Dispõe sobre o manuseio, esterilização e informações sobre produtos e materiais utilizados pelos estabelecimentos de tratamento de beleza, saúde e estética. Vereador Toninho Magalhães Filho. Em discussão, encerrada a discussão e votação, solicito os senhores vereadores que utilizem o terminal eletrônico para o seu voto. Senhores vereadores, estamos em processo de votação. Por favor. Senhores vereadores, estamos em processo de votação. Item 15. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 16, senhor secretário, para a leitura. Segunda discussão e votação da nova redação do texto do substitutivo número 2, apresentado ao projeto de lei número 3214/2013, dispõe sobre norma regulamentadora que garantirá a aplicabilidade da Lei de Acesso de Ministros de Cultos Religiosos aos hospitais, unidades de internação e pronto-socorros, da administração direta, indireta e privados, asilos e clínicas de recuperação de dependentes químicos e orfanatos situados no município de Guarulhos e revoga a Lei número 6.592/2009, vereador Pastor Aristaldo. Em discussão, encerrada a discussão e votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem o terminal eletrônico para o seu voto. Tudo hoje.
Aprovado a sanção. Item 17. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Pastor Anistaldo. Para justificar, senhor presidente. Uma boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os nobres pares, senhoras e senhores aqui presentes. De antemão, eu quero agradecer a votação favorável de todos os pares dessa casa. E pelo que nós estamos vendo ali, a votação foi bem favorável. E eu quero falar um pouquinho da importância desse projeto, que é um projeto que, desde o início, teve como finalidade a regulamentação dos ministros de cultos religiosos aos hospitais, clínicas de recuperação, casas de recuperação no município de Guarulhos. Na verdade, quando pensamos este projeto, é bom que deixe bem claro aqui, pastor João Barbosa, que a intenção desse projeto não foi, pastor Gilvan, que me escuta aqui atenciosamente, distinguir aqui religião ou menosprezar alguma religião. Até porque, na última sessão, todos os senhores vereadores viram quantas vezes nós tivemos aqui que votar emendas e substitutivo para poder aprovar um projeto que é, sem sombra de dúvida, um projeto que vem de encontro aos anseios de todos os líderes religiosos do nosso município. Então, eu quero aqui aproveitar o ensejo, agradecer aos nobres pares que votaram favorável, mas fazer um apelo aqui também aos presidentes e secretários de comissão que pondere, considere os projetos originais quando adentrarem a casa. Que nós temos percebido que os projetos passam na comissão e parece até, vereador Heleno, que o projeto original não vale de nada. É tanta emenda que se faz, para que o senhor tenha ideia, fizeram emenda desse projeto aqui, de autoria do pastor Anistaldo, para substituir uma palavra. Nós ficamos aqui na última sessão, tendo que votar, correu o risco do projeto não ser aprovado na sessão passada, por falta de vereadores na casa, e foi votado 18 vereadores no último minuto. E pastor Gilvan, sinceramente, eu acho um absurdo. Então eu quero pedir aos nobres presidentes das comissões, é um pedido deste humilde vereador, pondere o projeto original. Chame os vereadores para conversar, não fique fazendo emendas que às vezes vêm substituir apenas uma palavra e tirar o contexto da originalidade do projeto. Quero aqui agradecer a todos os vereadores, falar da importância desse projeto, não só para os líderes evangélicos. Quero que fique bem claro, até porque o fator preponderante do projeto não foi da acessibilidade a ministros evangélicos ou ministro de outra igreja, não. Foi da acessibilidade, vereador, que está como secretário da mesa, a todos os ministros de culto religioso. Então, o fator preponderante do projeto é regulamentar e credenciar esses ministros para que possam ter acesso aos hospitais, casas de recuperação e assim sucessivamente. Então, deixo aqui os meus agradecimentos a todos os nobres pares por terem votado favorável e deixo aqui também o meu descontentamento com as comissões que fizeram 3 emendas para esse projeto e um substitutivo. Então, espero que das próximas vezes os presidentes de comissões ponderem de forma que a gente possa entender que eles estão considerando o projeto original. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Laércio Sandes. Pela liderança do partido. Como líder do PMN. Como líder do partido, desculpa, vereador. Senhor presidente, com relação à minha fala anterior, cuja qual fui sequenciado pelo vereador Paulo Sérgio, eu entendi no contexto da fala dele, salvo o melhor juízo, de que foi colocada uma situação de que eu sou contra o funcionalismo. Em hipótese alguma, eu sou contra o funcionalismo ou contra qualquer trabalhador. Pelo contrário, como advogado que sou oriundo da classe de defesa de direitos dos trabalhadores, jamais eu seria contra. O meu questionamento aqui foi até um questionamento um pouco de ordem, com relação a como se pautou
esse projeto, que a gente votou de uma forma muito surpreendente e particularmente eu não gosto disso, não me senti confortável, e quando eu me sentir confortável eu vou vir aqui defender minha razão. Foi nesse sentido que eu quis dizer, jamais contra o funcionalismo, pelo contrário, eu sempre estarei do lado deles e não do lado empresarial. Dito isso, uma outra questão que eu gostaria de destacar, apesar de já ter passado um dia, mas parabenizar, porque ontem foi o dia do jornalista, parabenizar todos que cobrem essa casa, eles são muito relevantes, às vezes a gente está aqui, não os percebemos no dia a dia, mas eles estão aqui para contribuir com a gente, contribuir com a cidade, então eu acho que é uma data relevante e enaltecer todos esses profissionais nesse país que hoje nós estamos com a democracia e que há alguns anos eles não podiam exercer o trabalho de forma tão digna como exerce hoje. Obrigado. Item 17, senhor secretário, para a leitura. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Toninho da Farmácia. Eu, como faço parte da Comissão da Saúde, eu só queria... Qual questão de ordem, vereador? As comissões de ordem são técnicas? Sim, vereador. Sim. Como eu faço parte da Comissão da Saúde, o pastor Seminal, meu amigo vereador, ele questionou que a gente está segurando. Não estamos segurando, porque se não fosse essa comissão, o projeto dele teria sido reprovado, porque devido a gente ter que julgar tecnicamente, ele usou uma palavra, manicômio. Manicômio não existe, a gente simplesmente pediu para ele corrigir, para poder passar o projeto dele. Então, no fundo, ele tem que agradecer, porque o projeto dele... Sim, então, desculpa, senhor vereador, mas a gente fizemos de tudo para o projeto do senhor estar aí, ter passado. Obrigado. Não. Item 17, senhor secretário, para a leitura. Item 17, primeira discussão e votação do projeto de lei 712/2013, cria programa de alimentação diferenciada para crianças diabéticas na rede municipal de ensino de Guarulhos, vereador Gilvan Passos. Em discussões, rádio discussão e votação. Solicito, houve um engano aqui da mesa, é o 17, é o processo 683/2013. Isso, presidente, me perdoe. Item 17, primeira discussão e votação do projeto de lei 683/2013. A obrigatoriedade dos estabelecimentos que possuem brinquedos eletrônicos ou eletromecânicos instalados em suas dependências, destinados a entretenimento e lazer, a realizar vistoria e manutenção técnica aos equipamentos e na forma que especifica, e dá outras providências. Vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão e votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem o terminal eletrônico para o seu voto. Senhores vereadores, estamos em processo de votação do item 17. Por favor. Aprovado a sanção. Aprovado para a ordem do dia, desculpa, para a ordem do dia da próxima sessão. Item 18, senhor secretário, para a leitura. Primeira discussão e votação do projeto de lei 712/2013. Cria programa de alimentação diferenciada para crianças diabéticas na rede municipal de ensino de Guarulhos, vereador Gilvan Passos. Em discussão, essa discussão e votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem o terminal eletrônico para o seu voto. Senhores vereadores, estamos em processo de votação.
Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item 19. Senhor secretário, para a leitura. Primeira discussão e votação do projeto de lei 2485/2013. Restringe a venda de artigos de fumo a lojas especializadas chamadas tabacarias similares. Vereadores João Barbosa, Elmer Japonês, vereador Lamé, vereador Dilo Farmácia, vereador Guti, vereador Nil Brasil, vereador Arnaldo Ramos da Silva Filho, vereador Marcelo Seminaldo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem o terminal eletrônico para o seu voto. Aprovado. Encerrada a votação. Aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item 20. Senhor secretário, para a leitura. Primeira discussão e votação do projeto de lei 3000/2013. Institui o dia do antigomobilista em 22 de junho. Vereador professor Samuel Vasconcelos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Solicito, senhores vereadores, que utilizem o terminal eletrônico para o seu voto. Perdão, vereador. Para encaminhar. O senhor vai encaminhar a votação? Defiro o pedido de Vossa Excelência. Obrigado. Senhor presidente, nobres pares, apresentei o presente projeto no sentido de nós valorizarmos aqueles que fazem, muitas vezes, o papel que o Estado deveria fazer, que o município poderia fazer, que é a questão de preservar a memória de muitas coisas importantes para a história da humanidade. E entendo que a questão do automobilismo é de grande relevância para o avanço da nossa cultura, para o conhecimento da nossa sociedade que passa tão rápido. Então, estamos criando esse dia para que as pessoas que preservam, que colecionam carros antigos, possam fazer exposição na cidade de Guarulhos e, mais do que isso, trazendo pessoas de outras cidades que prestigiam este tipo de evento. Sendo assim, peço o apoio dos nobres pares para que possamos ter este dia na cidade. Obrigado. Em votação, solicito aos seus vereadores que utilizem o terminal para o seu voto. Senhores vereadores, estamos em processo de votação. Por favor. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item 21, senhor secretário, para a leitura. Primeira discussão e votação do projeto de lei 2057/2013. A isenção tarifária nos transportes coletivos municipais para pacientes que fazem fisioterapia. Vereador, doutor Alexandre Dentista. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação, solicito, senhores vereadores, que utilizem o terminal eletrônico para o seu voto.
Senhores vereadores, estamos em processo de votação. Aprovado. Encerrada a votação, aprovado para a ordem da próxima sessão. Eu queria agradecer à Casa de Leis, ao telespectador da TV Câmara. Nós fizemos um acordo regimental entre lideranças para limparmos a pauta. Havia em torno de 150 requerimentos de autoria dos vereadores. E nós da oposição sempre respeitamos o espírito de corpo da casa. Fazemos parte da base da oposição. Tinham 2 projetos de autoria do Executivo que favorecia aí os funcionários da Prefeitura de Carreira. Em virtude disso, a oposição hoje, nós presidimos a sessão e conseguimos limpar a pauta. Quero agradecer ao líder do governo, Samuel Vasconcelos, todas as lideranças, todos os vereadores. Isso mostra que a oposição não está aqui para atrapalhar o trabalho do Legislativo. Continuamos críticos ao governo e agradecer a todos os senhores e a assessoria. E não havendo mais matéria a ser tratada, declaro encerrada a presente sessão. A gente conversa agora, acabou de encerrar, né, a sessão dessa terça-feira, acabou nesse instante e a gente vai conversar agora com o vereador que assumiu hoje aqui na casa, no lugar do vereador professor Jesus, que está de licença até o dia 22, o vereador Abdo Maslum, que está aqui na casa pelos próximos dias. Quais são os projetos para essas próximas 2 semanas, vereador? Renata, nós estamos assumindo, claro, já com vários projetos em andamento. Acabamos de deliberar mais de 160 requerimentos, que não é fácil, muito requerimento e tem vários projetos em andamento. Mas, claro, nesses 15 dias, já na leitura de alguns projetos, nós vamos ajudar a aprovação, aqueles projetos que são bons para a nossa cidade, para o nosso cidadão e fazer o nosso trabalho, claro, né? Dentro desses 15 dias que nós temos. Infelizmente, o professor Jesus, ele esteve internado nesse final de semana, né? E ele teve que se afastar. Espero, né, que o retorno dele seja breve, que ele retorne com saúde para tocar esses projetos, porque eu me afastei da secretaria, né? Nesse momento que me afasto da secretaria, por motivos de força maior, que a lei que exige, né, que a gente nesse período esteja afastado de algum cargo público. Então, tudo que for possível aqui na Câmara Municipal estaremos fazendo. Sempre, claro, prezando pelos bons projetos, né, e que venham, claro, contar com a ansiedade da nossa sociedade. Então, existe um motivo político aí para o seu afastamento da secretaria, é isso?
É claro, né? Isso daí é uma coisa clara, como algumas pessoas se afastaram de cargos públicos também, pela força maior que nós temos, esse afastamento é necessário. Estaremos, né, dialogando com o nosso partido para ver qual o caminho que nós vamos tomar, né? Tá certo, exigências da lei. Da lei, é claro, sempre. Vereadora, obrigada pela sua entrevista, boa sorte nesses próximos dias. Obrigado, Renata, e boa sorte para você também. Obrigada. Obrigado. A gente deseja aqui também melhoras para o vereador Professor Jesus. Você que acompanhou a nossa transmissão, viu aí 163 itens foram deliberados pela Casa no grande expediente. Durante a ordem do dia, todos os itens que estavam aptos para votação foram deliberados. Entre eles, um veto foi mantido, um veto foi derrubado e 2 itens foram acrescentados na pauta. A gente convida você para continuar com a gente na nossa transmissão, porque tem programação da TV Câmara Guarulhos até às 18 horas, agora quase 4 da tarde, então a gente tem mais 2 horas de programação aí para você se inteirar dos assuntos da cidade, da nossa programação, a programação que você acompanha sempre de segunda a sexta-feira pelo canal 7 digital da NET 98 analógico ou pelo site camaraguarulhos.sp.gov.br. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Fique com a gente.